Olá, pessoal. Estou aqui hoje, dia 1º de janeiro de 2021. Vim nesse lugar aqui. Ninguém. Vim falar um pouquinho aqui sobre as coisas que eu estou vendo acontecer aqui no Canadá e um paralelo com o que eu vejo acontecendo no Brasil, tá? E eu quero falar sobre o medo, tá? O principal medo que as pessoas têm, tá? Todo mundo tem, é de morrer, tá? Você tem medo de morrer? Tá? Provavelmente, hora que a gente é questionado sobre isso, a gente para pensar e, tá? Muitas pessoas vão dizer que sim, algumas pessoas vão dizer que não, tá? Eu sinceramente, nunca tive medo de morrer, né? Eu até pouco tempo atrás, tá? Eu aprontava bastante aí, brinquei bastante. Aí eu brinco, hoje eu brinco, né, que meus anjos da guarda devem estar tudo aposentado já por invalidez, né? Tá? Alguns exemplos do que eu já fiz aí, brincando, vamos dizer, brincando com a morte, né? Uma vez eu andava de moto, né? Quando eu era, gosto de moto ainda, mas quando eu era mais novo eu tive moto. E uma vez o Chicão Careca, lá, meu amigo de Sumaré, ele tinha uma Sete Galo, né? E quem gosta de Sete Galo com escapamento 4 em 1, né, sabe que aquilo é uma música pra gente. Tá? E naquela época, né, na época aí de começo dos anos 90, 91, 92, ninguém usava capacete na cidade, tá? E ele tinha uma Sete Galo e deixou dar uma volta com a Sete Galo dele. E eu fui lá na Avenida do Cemitério, né, escutar o escapamento da Sete Galo. De Havaiana, sem capacete, 180 km por hora na avenida, em Sumaré, lá na Avenida do Cemitério. Se um carro entrasse na frente, eu já ia reto para o cemitério, né? Então, eu não tinha medo de morrer, não, tá? Pelo menos não pensava nisso, tá? A gente ia para Piracicaba, né? Pra curtir a noite lá em Piracicaba, voltava tirando racha de carro, 200 km por hora, dando totó no para-choque um do outro, né? Com 4 pessoas no carro. Era totalmente inconsequente, né? E brincava realmente com a morte. Eu nunca tive medo de morrer, tá? Mas esse ano eu passei por uma situação que eu realmente vi a morte muito de perto, tá? E ali eu tive medo, mas o medo naquele momento não significou muita coisa, porque eu tinha certeza que ali era o momento que eu estava realmente morrendo naquele momento, tá? Então eu fiz a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, né? Assim, agradecendo a Deus pela minha vida, tudo, mas não era ali o momento. Enfim, em pouco tempo, em poucas horas, eu já estava saí correndo do hospital, subindo escada, como que se nada tivesse acontecido, tá? Então, mas foi um susto muito grande, tá? Mas ali me fez ver que a vida é realmente um sopro, tá? E eu vim aqui, não só para chamar a atenção do que eu quero falar, mas para contar uma coisa também que aconteceu uns 2 anos atrás, né? É, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu cheguei aqui no cemitério, né? Eu vi, eu vi esse túmulo aqui, né? Vou tentar mostrar aqui, né? Aqui o Gilbert, né? Tem um amigo meu, chama Gilbert. Eu ia tirar uma foto, tirar sarro dele, né? Falou: aqui, bicho, seu lugar está preparado aqui, né? Ia brincar com ele. Tá? Eu trabalhava para uma família de judeus, aqui é um cemitério judeu, aqui em Toronto, né? E quando eu cheguei aqui próximo da onde ia ser enterrado a pessoa, né, a senhora que faleceu, tá? Eu cheguei aqui próximo desse túmulo, né, nessa área aqui, tá? E era mais ou menos ali próximo daquelas duas árvores ali, as duas arvorezinhas baixinhas ali. E a hora que eu fiquei aqui, tava chuviscando, né? O que eu vejo? Ah, gente, aqui, ó.
antes de vir aqui para o Canadá, eu trabalhei muito tempo com segurança do trabalho, né? Trabalhei aí mais de 20 anos, né? Praticamente 25 anos na área de segurança do trabalho, tá? A última atividade que eu estava fazendo era treinamento de trabalho e resgate em altura, né? E todo mundo sabe que altura é um risco, né? Se você sofrer uma queda, o risco de se machucar é muito grande, tá? Então, não precisa muito trabalho para convencer as pessoas que a altura é um problema que precisa ser encarado, precisa ser tratado, tá? Mas mesmo assim, foi muito difícil de vender o treinamento no Brasil, porque mesmo as pessoas sabendo que, que é um risco, as pessoas não queriam as empresas não queriam gastar com isso, né? Fazer um tratamento adequado para o assunto, né? Acabavam assumindo o risco de sofrer um acidente e as consequências desse acidente, tá? Mas para quem trabalha na área de segurança, tá? Em segurança do trabalho, prevenção de acidentes, tá? Existe um negócio muito básico, tá? Para tomada de decisões. São dois fatores que são levados em consideração para a tomada de decisões, né? Na área de segurança do trabalho, na gestão do risco, né? Uma é a taxa de frequência e outra é a taxa de gravidade, tá? Taxa de frequência é qual a probabilidade disso acontecer, né? E a taxa de gravidade, né, é quão sério, se acontecer algo, isso vai ser, né? Desde tem várias classificações de um acidente ou de um risco, né? Que pode ser desde somente perdas materiais, né? Pode ser com pequenas lesões, pode ser com lesões mais sérias, onde tem afastamento, perdas de dias de trabalho, pode ser uma invalidez e até a morte, né? Que é o maior risco, né? O risco mais grave. Tá? Então, existe uma conta, né? Mas não é disso que eu quero falar a respeito, não é sobre segurança do trabalho, mas sim sobre o medo, né? Como que tem sido 2020? Foi um ano que a gente está vendo medo nas pessoas, que muita gente está com medo de morrer. Então eu vim aqui no cemitério para te contar o seguinte, meu. Todo mundo que está aqui, não está mais, né? Só vieram para cá. Essa galera tinha medo de morrer também. Grande maioria deles, tá? E morreram. Quem não tem medo de morrer vai morrer. Quem tem medo de morrer vai morrer, tá? E muitas vezes o medo, né, de morrer é porque a gente não sabe lidar com isso, nunca tratou esse assunto. Então é disso que eu quero tratar nesse vídeo, sobre o medo, né, que 2020 colocou na gente e que 2021, na minha opinião, vai ser muito pior. Então é disso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Vamos lá. Que aumentou o risco de você morrer, né, em relação aos anos anteriores. Então eu quero mostrar aqui no Canadá, tá? Isso aumentou em 0,5%, tá? E aqui a matéria diz que não teve uma alta substancial, tá, no número de mortes, tá? Mas o que aconteceu? Small business, tá? Então o que a gente vê aqui, tá? Novo fechamento das empresas podem levar ao colapso dos small business. Aqui em julho, 158 mil empresas. Tá? Aqui em novembro, 225 mil empresas poderiam fechar por causa do Covid. Aqui uma reportagem de Barrie, que é uma cidade aqui próxima, de uma dona de um negócio de roupas íntimas. Ela falando que ela está perdendo um negócio porque ela não pode abrir, né, porque não é considerado essencial, mas as pessoas vão lá no Walmart e compram as roupas íntimas no Walmart. E ela está questionando sobre qual a diferença, né, de ela, uma pessoa que tem uma loja pequena para atender poucas pessoas, e o Walmart, que é um grande lugar. Então, um questionamento aí para o governo. Tá? Brasil. Tá? O que aconteceu no Brasil?
Tá? Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu em 20% a sua taxa de mortalidade. Tá? Se você entrar nesse site aqui, tá? Vou mostrar aqui 21% na verdade. Se você entrar nesse site aqui, o Transparência Registros, tá? Aqui você pode pesquisar, vou dar alguns exemplos, tá? Dos números das mortes de 2020 em relação aos anos anteriores, tá? Então, se a gente perceber aqui, ó, óbitos, tá? Em 2020, tá? Quantos óbitos tivemos em 2020? Tá aqui, 1.420.000, tá? É bastante? Ou é bastante. Em 2019, 1.258.000. 2018, tá? Quanto que foi? 1.190.000. 2017, 1.051. 2016, 1.020. Tá? 2015, 893.000. Ou seja, nada diferente. Tá? Outra coisa que a gente, nesse próprio site, a gente pode observar, tá? As mortes entre 2019 e 2020, tá? Gostaria que você entrasse lá no site e fizesse sua pesquisa, tá? Mas doenças respiratórias, por exemplo, tá? Se a gente pegar aqui no período de 2019 e 2020, tá? Tem aqui um gráfico comparando, tá? O que mostra esse gráfico? O que mostram esses números, tá? Mostram o que? Por exemplo, de pneumonia, em 2019, morreram 116.000, tá? Em 2020, só de pneumonia, para você ter uma ideia, né? Como que tá? Ó, 92.000, mais de 20.000 a menos, tá? Engraçado, você não acha? Então, eu não acho engraçado, eu acho estranho, né? Essa estatística das mortes relacionadas a 2019 e 2020. Tá? Se a gente pegar as mortes de 2019 e 2020, não há muita diferença. Tá? Então, o crescimento da taxa de mortalidade não é nenhuma novidade. Tá? E de 2019 para 2020, tá? A gente observa a mesma coisa que vem se comportando nos últimos anos. Aqui, quem tiver interesse em pesquisar como funciona para calcular. Tá? Então, aqui, ó, o medo como instrumento de controle social. Tá? Isso não é novidade, existem muitos artigos, tá, publicados a respeito, e também não é uma técnica nova. Aqui, Sir Adolf Hitler usou o medo, tá, para controle da população, para controle da massa. Tá? Então, pessoal, vamos ficar esperto com o que está acontecendo, vamos entender o que é o Great Reset, tá? Que o Trudeau aqui, que já falou, Trudeau é o primeiro-ministro aqui do Canadá, tá? Trudeau é o Dória que está no lugar do Bolsonaro aqui no Canadá, para você entender. Então, galera, o recado que eu gostaria de passar para vocês é assim: não se deixe manipular por nenhuma opinião política, por nenhuma ideologia, tá? Use a sua sabedoria para tomar suas decisões, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Tá? Na minha opinião, eu não posso parar de trabalhar, não posso. Eu preciso seguir em frente. Tá? Não é porque alguém está falando que eu não posso trabalhar que eu vou ficar em casa, né? Eu não tenho medo, eu sinceramente não tenho medo, e o risco pode quadruplicar, tá? Que eu vou continuar falando, eu preciso trabalhar, tá? Não estou falando que o vírus não existe, não estou falando que não mata, não é nada disso, tá? Eu só estou falando que estão super potencializando aí o problema para colocarem medo na gente, tá? Não se deixem manipular mesmo, tá bom? Entenda, tá? Não fique com medo, entenda o que está acontecendo, tá? E não deixem fazerem no Brasil o que estão fazendo no Canadá, tá? Estão arrebentando, não estão acabando, estão arrebentando com o Canadá.
em 2021 aqui vai ser muito, mas muito pior que 2020, tá? Já estão falando aqui que já tem a mutação do vírus aqui, que já tem um casal infectado com mutação, eles não conseguem explicar como que eles foram infectados, porque eles não foram viajar para fora, não tiveram contato, tá? Já estão justificando a continuação do lockdown. Vão quebrar todas as pequenas empresas aqui, tá? É muito triste ver isso acontecer, e eu aqui eu não tenho nem o que falar, né? Não sou canadense, eu não sou nem não fui nem naturalizado cidadão aqui, eu apenas moro aqui, tenho permissão de trabalho aqui. Então eu sinceramente, em pouco tempo provavelmente eu vou estar voltando para o Brasil. Enquanto eu tiver trabalho aqui, eu continuo, mas eu acredito que em pouco tempo eu estou voltando para o Brasil gente, vamos segurar o Brasil, tá bom? Se você não se interessou por política até hoje, tá? Começa a se interessar, ver quem realmente defende aí as coisas que você precisa, tá? O interesse coletivo, tá? Se você acha que a eleição dos Estados Unidos, que a eleição do Biden lá, não tem nada a ver com isso, gente, minha oração é para que dia 6 de janeiro o Trump consiga reverter, tá? Porque senão o Brasil vai ser um dos primeiros a sofrer as consequências disso, tá? Então vamos entender o que está acontecendo, gente. Vamos pedir sabedoria aí tá? E não tenham medo, tá? Morrer a gente vai mesmo, tá? Vamos tudo morrer, não tem jeito. Mas não precisa ser tão já, né? Ninguém tem pressa de morrer. Eu também não tenho. Tenho meus sonhos a serem realizados, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus.